Graça e paz, irmãos, amém? Nós queremos louvar ao Senhor pela sua bondade nesta noite para conosco e a sua bondade que nos trouxe neste lugar. Essa noite eu quero falar de uma palavra que tem umas 3 semanas já ardendo no coração, né? Quando o pastor, segunda-feira, ele mandou uma mensagem dizendo se podia pregar, Deus já confirmou que era essa palavra. Então Deus na hora fez lembrar, é aquela palavra. E eu quero falar com vocês que algo Deus quer tratar conosco neste mês. Esse mês passado, há 2 semanas atrás, o pastor pregou trocando ouro por bronze. E nesta noite nós vamos tratar de vender ou trocar. Eis a questão. Deus com certeza tem uma palavra especial aos nossos corações, ao meu coração, que tem que começar daqui, né? Começa daqui para você. Nos tempos do rei Acabe, nós encontramos um homem pouco conhecido da Bíblia, pouco falado, ou seja, a Bíblia só fala uma vez de Nabote, o jezreelita, o homem da cidade, da localidade de Jezreel, o israelita, por isso é conhecido como jezreelita. E nós vemos que ele é envolvido numa trama diabólica, porque a inveja toma proporções assustadoras, né? E ele é envolvido em uma trama diabólica, que resulta em sua morte. Mas nós vamos ver como Deus nos traz a lição sobre esse episódio de Nabote. Como Deus, ele trabalha e ele quer que tenhamos um contato direto com ele. Como nós devemos lidar com o mesmo que Nabote lidou, que foi algo chamado herança. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. 1 Reis, capítulo 21, no seu versículo de número 1. Nós vamos entender, nós vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta noite. Nós vamos ver que Deus, ele tem um tratar especial conosco nesta noite, através do ensinamento da vida de Nabote, desse episódio da vida de Nabote, porque como a Bíblia fala pouco sobre ele, nós não conhecemos a infância, nós conhecemos a vida, o viver de Nabote, mas nós conhecemos esse episódio que mostra o caráter de Nabote, que mostra o caráter espiritual de Nabote. Capítulo 21 de 1 Reis. Depois, todos acharam aí, amém? Capítulo 21, versículo 1. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse Acabe, a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe fará: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se em sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Amém? Nós encontramos aqui algumas lições sobre esse texto. Primeiro, a vinha de Nabote ficava ao lado da casa do rei Acabe. Quem foi o rei Acabe? Acabe foi um rei que praticou impiedade. Um rei que deixou os preceitos do Senhor e vira-se contra o Senhor, casando com Jezabel. Jezabel, talvez uma das mulheres mais conhecidas na Bíblia, mais faladas na Bíblia, uma das mulheres mais terríveis que a Bíblia mostra é Jezabel. E agora Acabe casa com Jezabel e passa a adorar Baal, porque ela era uma mulher ímpia,
O seu povo era um povo adorador de Baal. E Acabe passa a adorar Baal. Mas não é sobre Acabe que vamos falar, sobre Jezabel, mas sim sobre o que Acabe intentou, o que Jezabel intentou fazer. O que Acabe agora, ele triste, porque ele desejou a herança de Nabote. Primeiro, a terra de Nabote era uma herança. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 25, nós vamos ver que o Senhor diz: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Nabote, ele tinha certeza e confiança, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia, e ele sabia que aquela terra era uma herança, primeiro, do Senhor. Era algo que Deus tinha dado aos pais dos seus pais, e aos pais dos pais dos seus pais, e agora os pais de Nabote tinham deixado como herança para ele. Então, ele tinha uma herança. Ele sabia da importância do que ele tinha recebido. E é isso que nós queremos falar nessa noite. A importância de saber o que você recebeu do Senhor. A importância de entender que nós recebemos uma herança. E como tal, essa herança é inegociável. Nabote sabia que a herança que ele tinha recebido era inegociável. E a pergunta nessa noite é: como temos tratado a herança que temos recebido do Senhor? Em Mateus 25, 34, a palavra nos diz que o rei então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Eu quero dizer nessa noite que eu e você recebemos uma herança do Senhor, e como tal, nós vamos tratar essa herança da mesma forma que Nabote trata uma herança física que ele recebeu. Mas ele tinha certeza de que ele recebeu era dele, era inegociável. E aí nós vamos entender que Acabe, rei de Israel, Acabe não era qualquer um, era rei, para entendermos a proposta de Acabe. Primeiro, Acabe diz assim: dai-me tua vinha para que me sirva de horta, para que transforme a tua vinha em horta. Uma vinha, primeiro, era um terreno pouco indicado para ser uma horta, mas a inveja de Acabe fazia com que os seus olhos não vissem esse detalhe. Ele queria a vinha de Nabote para servir de horta ao lado do seu palácio. Quantas vezes a nossa herança, alguém está olhando a nossa herança, alguém está, porque nós estamos vivendo um século de proposta. Quantas vezes recebemos propostas em troca da nossa herança, que visam minar a nossa paz? Quantas pessoas estão hoje sem paz, porque estão negociando a herança que Deus deu? Quantas pessoas estão perdendo a paz, porque estão negociando o bem mais precioso que Deus te deu, que é a vida eterna? Estão fazendo negócio com Deus e com o diabo, como diz o mundo. Mas para Deus não existe esse ditado. Para Deus, ou você negocia com Deus, ou você negocia com o diabo. E muitas pessoas estão sendo desobedientes, estão perdendo a paz, porque estão deixando com que o adversário transforme a sua herança numa horta. Ou seja, aquilo de mais belo que você tinha, aquilo de mais belo que Acabe tinha, ou Nabote, tinha naquele momento, era a sua vinha. A vinha de Nabote devia ser uma vinha frondosa, uma vinha bonita, uma vinha cheia de parreirais, para chamar a atenção do rei Acabe, ao ponto desse chegar em casa e nem dormir. Acabe não dormiu nem comeu pão, porque queria a vinha de Nabote, e ele não iria descansar enquanto não tivesse aquela vinha. E eu quero te dizer que o nosso adversário não vai descansar enquanto você não vender a sua vinha.
Mas Deus nos chama hoje a refletir: será que estamos negociando com a nossa vinha? Será que a nossa herança está sendo negociada por um prato de lentilha, como Esaú, como na passagem de Esaú, lá em Gênesis, quando Jacó serviu a Esaú um pão ensopado e um prato de lentilhas? E Esaú agora rejeita o seu direito de primogenitura porque estava com fome. Quantas vezes as dificuldades que aparecem em nossa vida, porque naquele momento, a dificuldade que apareceu na vida de Esaú era fome. Ele estava com fome. E ele, não vigiando, ele negocia a sua herança, porque Esaú tinha a herança da primogenitura. Ele agora negocia a sua herança por um prato de lentilha. Outra coisa, Acabe diz: olha, se você não quiser me dar a vinha, não tem problema. Eu vejo aí, pastor, que são propostas que o inimigo coloca em nossa vida. Olha, se você não quiser me dar, não tem problema. Eu te dou outra melhor, troca comigo. Se você não quer dar, Beneval, a sua herança, não tem problema, troca. O nosso adversário todos os dias propõe troca para nós. Quantas pessoas estão sendo engodadas, estão sendo enganadas com as trocas que esse mundo oferece, principalmente agora, nesses meses festivos. Quantos serão enganados com as trocas que o mundo oferece? O pastor falou nessa noite aqui sobre o celular. Quantas pessoas estão sendo enganadas com as trocas que o mundo oferece? Quantas vezes eu, quando era adolescente, eu trabalhei no supermercado, jovem, trabalhei no supermercado. E uma vez, eu me lembro bem, que lançaram uma bolacha chamada Carícia, coberta com chocolate. Só que era uma caixa de 1 quilo, e aquele negócio era caro, mas era gostoso, irmão, mas era caro. Ninguém comprava aquele negócio. Ninguém assim, né? Um ou outro passava na prateleira e comprava. Aí o que eu fiz? Eu pedi autorização, subi todas as caixas do estoque e fiz uma ponta de gôndola, que a gente chama, enfeitei tudo aquilo lá e eu vi que vendeu algumas caixas. Aí no dia seguinte eu fui lá e mudava o formato da pilha e vendia outras caixas. E todos os dias eu ia lá e mudava alguma coisa e vendeu todas as caixas de bolacha. Por quê? Porque nós somos atraídos pelo que nós vemos. O século das propostas, nós estamos vivendo o século das propostas, onde você recebe proposta para tudo. E quantas vezes o nosso adversário está dizendo: olha, não precisa me dar sua herança, troca, porque eu te dou algo melhor. Estar na igreja, não, todo domingo, vem para mim que eu te dou algo melhor. Fique comigo que eu te dou algo melhor. Quantas pessoas estão sendo enganadas com propostas indecentes, imorais, espiritualmente falando, e estão aceitando tais propostas porque estão vivendo por vistas e não por fé. Estão negociando a herança, estão perdendo o bem precioso de Deus na sua vida, porque estão negociando a presença de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que a presença de Deus na sua vida não pode ser negociada por nada, irmão, nem por todo o ouro desse mundo. A paz que você sente hoje, a presença gloriosa, doce do Espírito Santo na sua vida, não pode ser negociada por um prato de lentilha. Talvez você está dizendo: mas eu não estou negociando, mas Deus está nos alertando nesse mês: olha, não podemos trocar ouro por bronze, não podemos negociar a nossa herança, não podemos deixar o adversário tomar o que nós temos de mais precioso, que é a herança do Senhor na nossa vida, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a glória de Deus na nossa vida. Isso é inegociável. Aleluia. Se você tem de alguma forma sentido que você está negociando a sua herança, hoje é momento de arrependimento, é momento de se chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu rejeito, eu renuncio essa troca que eu estou fazendo, eu renuncio tudo que eu estou fazendo, porque eu quero de novo a minha herança, eu quero a paz que o mundo não pode dar. Aleluia. Nós vemos que muitas vezes nós trocamos a nossa herança por aparência. Qual foi a proposta?
eu te darei outra melhor. Isso enche os olhos. Eu te darei outro melhor. Eu vou te dar uma casa melhor. Eu vou te dar um carro melhor. Eu vou te dar uma vida melhor. Eu vou te dar o emprego dos seus sonhos. Eu vou te dar a glória que você precisa. E nós vamos sendo envolvidos com tudo isso. Eu não estou dizendo que Deus não possa dar, mas muitas vezes nosso adversário está dizendo, olha, troque comigo, porque eu te darei outra melhor. Nós vemos que muitas vezes nós perdemos o foco, porque nós olhamos o que não é eterno, nós olhamos o que é transitório. Muitas vezes nós perdemos o foco da nossa fé, queridos, porque nós olhamos o que é transitório, o que passa. Nós vamos, por exemplo, Davi por um momento da sua vida, ele perde o foco, ele negocia aquilo que ele tinha recebido de Deus, quando ele numa tarde se levanta da cama, foi passear no palácio, e se dá conta com uma mulher tomando banho. Davi naquele momento, ele olha por vista. Davi naquele momento ele vive por vista e ele negocia a sua herança. Ele perde a paz, ele perde a alegria, ele recebeu de novo, porém ele teve que buscar isso. Ou seja, Deus nessa noite nos diz, se você por algum momento está perdendo a alegria em Cristo, está perdendo a alegria de viver em Cristo, está perdendo a alegria de estar com Cristo, hoje é a noite de retomar essa alegria. Hoje é a noite em que Deus, Ele novamente vai encher você com alegria, Ele vai devolver a herança que você mesmo negociou, mas Ele vai devolver essa herança. Outra coisa, Acabe, assim como nosso adversário, tinha argumentos convincentes. Primeiro ele disse, olha, dai-me a tua vinha. Não deu, não quero, não vou dar. Olha, te darei outra melhor. E se for do teu agrado, olha que proposta maravilhosa, entre aspas. Nosso adversário, ele sempre vai nos dar propostas, sempre vai fazer, ele sempre tem uma carta na manga, ele diz, olha, se for do teu agrado, te darei o seu valor em dinheiro. Acabe, ele melhora cada vez mais a sua proposta. Se você não aceita a sua vinha ser transformada em horta, não tem problema, eu troco para você. Se você não quer trocar, venda, eu te darei dinheiro. Eu te darei um bom dinheiro. Talvez Acabe podia pagar a melhor vinha, pagar o melhor preço pela vinha de Nabote. Mas nós encontramos um homem que disse, olha, eu não vou te dar, eu não vou vender, eu não vou trocar a minha herança. Sabe por quê? Nabote sabia que herança era coisa séria. Herança era algo sabe que não pode ser vendido, e a herança de Deus na sua vida é algo sério. A herança de Deus na sua vida tem que ser tratada com muita seriedade. A herança de Deus em sua vida não pode ser negociada por pratos desse mundo, não pode ser negociada por questões, simplesmente por dinheiro, não pode ser negociado pelo que é belo desse mundo, porque o que é belo desse mundo é transitório e passageiro. Quantas moças negociam a sua herança? Quantos moços negociam a sua herança? Quantos cristãos estão negociando pela beleza, porque vão por vistas? Quantas pessoas acham que achou o amor da sua vida pela aparência, estão negociando a sua herança porque alguém é bonito, porque ela é bonita, porque ele é bonito, porque fala bem, mas muitas vezes nós negociamos aquilo que Deus tem no futuro para nós, e sofremos por isso, porque vivemos por vista, e é transitório, a beleza ela é transitória, o carro enferruja, pastor, se não cuidar vai enferrujar, e mesmo se não enferrujar daqui 20 anos não vale mais nada. A casa, se você não cuidar, ela cai, filtra, é transitório. Não estou dizendo que você não tenha que cuidar, que você não tenha que ter, mas você não pode focar a sua vida no que é transitório, sendo que você tem por herança um céu que está preparado para você, como diz Mateus 25, que Ele preparou a herança, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança uma glória eterna, irmãos, isso é inegociável.
O quarto item, por mais difícil que pareça, que possa parecer, defenda a sua herança. Por mais difícil que pareça e que possa parecer, defenda a sua herança. Não venda a sua herança, talvez no trabalho, talvez por um cargo no seu trabalho. Não venda a sua herança, porque talvez os amigos te achem que você é quadrado. Eu tenho uma frase que é melhor ser quadrado e entrar no céu do que ser redondo e rolar para o inferno. Mas Deus nos chamou para ser quadrado aos olhos desse mundo, mas possuir uma herança eterna, algo inegociável, algo que não pode mudar, algo que não pode ser vendido. Deus te chamou para herdar um reino de glória e não para ficar nesse mundo. Quantas pessoas estão presas a este mundo, estão presas a situações, a circunstâncias, estão desistindo da sua herança, quando falta tão pouco para alcançá-las. As pessoas estão desistindo, estão cortando um pedaço da cruz, porque acham que não tem mais jeito. Depois, diante da recusa de Nabote em negociar a herança, Jezabel, maligna como só, ela arma uma trama diabólica. Então Nabote é morto. Nós vamos ver no capítulo 21 de Reis, versículo 13, que Nabote é morto. E ela chega para Acabe e diz: olha, pode tomar a vinha, porque Nabote já é morto. O que eu aprendo com este homem? Ele pagou com a vida, mas ele não trocou, não deu e nem vendeu aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele pagou com a vida, meu irmão, mas ele não deu, não vendeu e não trocou o que Deus tinha dado para ele. Eu aprendo com Nabote que ele sofreu, ele morreu, mas ele não vendeu. Ele não deu. Devemos defender a herança de Deus na nossa vida. O que você recebeu de Deus, primeiro, essa paz que você tem, que excede todo entendimento. A paz na tribulação, que excede todo entendimento. A alegria do teu Deus na sua vida, ela é inegociável. A presença de Deus, ela é inegociável, irmão. A presença de Deus não vale. Nada que o mundo possa dar pode comprar a presença de Deus. Nada que o mundo possa alcançar pode comprar a presença de Deus. Quantas pessoas estão decepcionadas porque estão achando que a presença de Deus se compra com dinheiro? Quantos estão comprando objetos? Quantos estão vivendo o modismo da compra de objeto? Estão vendendo, trocando a presença de Deus em sua vida por um copo de água. Estão trocando a presença de Deus na sua vida por uma pedra ungida, seja lá da onde for. Estão trocando a presença de Deus na sua vida por um objeto, um medalhão, um objeto da sorte, seja lá o que for. Mas a Bíblia nos diz que a presença de Deus é inegociável. Nós recebemos por herança a presença e a glória eterna de Deus. Não troque por nada, não deixe nada arranhar a sua presença. Está difícil a sua vida, mas não troque. Você olha para o ímpio, e o ímpio está lá, muitas vezes o seu vizinho que é ímpio, que não quer saber de nada de Jesus, é terrível, e você sente, às vezes o cheirinho do churrasco de picanha saindo do quintal dele. E você abre a sua geladeira, só tem ovo. Só tem um zoião lá. Mas é melhor comer o zoião com a presença de Deus, do que comer a picanha longe do nosso Deus, do nosso Senhor. Se Ele te der picanha, glória a Deus por isso. Graças a Deus. Vai em frente, irmão. Pega que é tua. Pega que é tua. Se aparecer uma picanha na sua vida hoje, pega que é tua. Mas cuidado, não troque a presença de Deus pela picanha. Não troque a presença de Deus pela aquela festinha que vai ter na empresa no final do ano, que muitas vezes você sabe que vai te levar para o buraco. Algumas a gente sabe, né, Gelson? A gente sabe. Eu quando comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei muitos anos, eu com 18 anos, eu não ia na festa da empresa. Porque eu sabia que a festinha que eles faziam era palavrão, era bebida,
Era mulheres, tinha tudo que não prestava. O que eu ia fazer lá, irmãos? A presença de Deus era muito mais importante na minha vida do que meia hora na presença do mundo. Reflita hoje. O que tem feito você negociar a presença de Deus? Talvez não é nada tão extraordinário, talvez é algo que você nem sabe. Mas está difícil? Não venda, não troque. Ah, mas o irmão não sabe, não conhece a minha vida. Não importa, irmãos. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma. E Ele diz que para você, Ele reservou uma herança especial. Ele diz que para você Ele reservou algo especial, um céu de glória. Nabote sabia que a herança que ele tinha recebido era inegociável. E ele sabia. Nabote não era bobo, era um homem inteligente. Ele sabia que ele poderia pagar com a vida. Creio eu que ele sabia disso. Mas mesmo assim ele disse para o que para o rei? Não, que Deus me guarde de trocar, de dar ou vender a minha herança. Que Deus me guarde de fazer negócio com você. Eu quero que você reflita nessa noite. O que tem feito na sua vida, tentado negociar na sua vida, a herança que você tem tido. Será que é uma noite de prazer? Eu não sei. Será que é o desemprego? Eu não sei. Será que é talvez aquela proposta irrecusável no seu trabalho? Eu não sei. Será que é alguma coisa na sua casa, aquele familiar que não é crente? Será que é aquilo? Eu não sei. Mas eu quero que você entenda que a herança que Deus te dá é uma vida eterna, não pode ser trocada, vendida ou negociada. Nada supera a glória de Deus, a glória que Deus tem preparado para você. Em Romanos 8,18, Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais, ou seja, o sofrimento que você está vivendo, o problema que você está vivendo, não pode ser comparado àquilo que Deus preparou para você, um céu de glória, meu querido. Aleluia! Estava, essa semana, vendo um Face, que eu descobri por acaso, o Face, o site da igreja que eu aceitei Jesus, em 85, é muito longe daqui, né? E eu descobri que eles têm lá o Face, então eu adicionei lá, de vez em quando vejo, cai alguma notícia lá, e essa semana caiu uma notícia assim, de luto, e me chamou a atenção, porque eu sei que o fundador daquela igreja está com uma certa idade, eu fui lá procurar saber quem era, e descobri que era uma moça de 16 anos, que fazia parte dos jovens, do coral da igreja, 16 anos partiu. Eles não dizem como ela partiu, também não importa agora. Mas uma das últimas frases dessa jovem, pastor, foi: eu posso agora morrer em paz, porque eu tenho certeza da minha salvação. 16 anos. Ela tinha certeza que ela era salva em Cristo, e ela podia partir, porque quando nós temos certeza na nossa herança, irmão, nada vai nos segurar nesse mundo. Quando chegar a sua hora, você saberá, você terá prazer, alegria de ir com o seu Senhor, porque você sabe que lá no céu, tem uma herança preparada para você, que não se compara a nada que você já viveu ou possa viver nessa terra. Por isso que Paulo diz, queridos, o sofrimento que você está passando não é nada, comparado ao que Deus preparou para a tua vida. O problema que você está passando não é nada, comparado ao que Deus preparou para a sua vida. O problema que você está passando não é nada, comparado ao que Deus preparou para a sua vida. Mas cabe a mim e a você a decisão de não negociar o que Deus nos deu. Romanos 8, 38, 39. Paulo aos Romanos escreve assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer
quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele disse: nada poderá nos separar. E eu digo que uma coisa pode nos separar. Mas Paulo, eu estou sendo contra Paulo? Não. Paulo diz que nada poderá nos separar. Só tem uma coisa que nos separa do amor de Deus: eu mesmo. Se eu negociar a minha herança, se eu negociar a minha fé, se eu abandonar a minha fé, eu estarei me separando do amor de Deus. Mas enquanto eu não negociar o que Deus tem em minha vida, a Bíblia diz que nem a morte, nem anjos, nem demônios poderão nos separar, nem presente, nem futuro poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus continua nos amando, Deus continua te amando, mesmo que outrora alguém aqui tenha negociado a sua fé. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus continua te amando, e essa é a noite propícia para reatar essa fé, para reatar esse amor, para mudar de vida neste momento, porque o único capaz de separar é você mesmo, porque Deus jamais vai nos separar da sua presença, do seu amor. O amor de Deus é inseparável, você já não consegue separar. Deus vai continuar nos amando. Por isso, meus queridos, não permita que nada separe você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não negocie o que você tem, o bem mais precioso que você tem, que é a herança de Deus. Não negocie o que Deus te deu. Aceite as condições de Deus e não as condições do mundo. Ah, mas é difícil. Alguém diz assim: é muito difícil ser crente. Eu também achava. Eu achava difícil demais ser crente. Eu achava difícil demais. Por isso que faz 30 anos que eu sou crente, em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque é difícil. Porque é difícil, uma coisa difícil é ser cristão, aos olhos humanos. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, nós vemos que é fácil, passa, e o tempo passa. Eu não tenho mais 50 quilos, os meus filhos não são mais os bebês. O tempo, a ruga já chegou. E se Jesus não voltar daqui 30, 40 anos, talvez não voltar mais aqui. Daqui 20, eu não sei. Ou daqui 10, ou daqui 5, ou daqui 1. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu quero estar a morar com o meu Senhor. Eu quero estar, no dia que Ele me chamar, eu quero ouvir essa passagem de Mateus 25. Vinde bendito de meu Pai. Recebei por herança a glória que está preparada desde a fundação do mundo. Jesus teve o maior trabalho de preparar a glória dele, preparar o lugar, preparar o terreno, morrer na cruz, fazer tudo que foi. Não foi para a gente negociar a herança não, irmão. Foi para a gente suportar. Foi suportar. Para a gente chegar no momento da nossa vida que a gente diz: olha, está difícil, eu continuo em Jesus. Ah, mas a doença chegou, eu continuo com Jesus. O desemprego chegou, eu continuo com Jesus. O armário está vazio, eu continuo com Jesus. Aleluias. Eu estou andando a pé, eu continuo com Jesus, porque eu sei que o céu está me preparado, está me esperando, a glória está me esperando. Eu não vou negociar minha fé, irmão, por um prato de lentilha, por um pedaço de pão. Eu não vou negociar minha fé por uma passagem de ônibus. Eu não vou negociar minha fé por um pedaço de carne. Eu não vou negociar minha fé por nada. Mas não que eu não seja tentado a isso, viu? Não que eu não seja tentado a isso, porque todos os dias o diabo está falando: oh, meu filho, vamos fazer um negócio aqui. Fala: não negocio. Aí amanhã ele vai chegar de novo: vamos fazer outro negócio aqui. Não negocie. É difícil. Mas o Senhor nos dá a esperança, a bendita esperança, e é essa esperança que nos move de um dia morar com Ele. Concluindo, não negocie, não deixe nada separar você, não deixe que nada impeça você de um dia herdar a glória eterna.